Fala, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Flauta. E hoje a gente vai falar sobre como você pode evoluir na flauta sem precisar estudar 8 horas por dia. Sem precisar estudar o dia inteiro, sem precisar se acabar estudando, porque aprender flauta, estudar flauta, evoluir no seu instrumento pode ser uma coisa leve, descomplicada, tranquila, que você não precisa estudar o dia inteiro, que você não precisa forçar, que você não precise se desgastar e deixar de viver a sua vida. E eu quero mostrar isso para você hoje com base no que eu acredito, com base no que eu vivo e no que eu passo para os meus alunos particulares, meus mentorados particulares, tá certo? Então já aproveita, pega sua água, pega seu café, pega sua flauta, papel e caneta, que hoje a gente vai falar sobre muito conteúdo e muito conteúdo que eu tenho certeza que pode transformar a sua forma de estudar, pode transformar a sua forma de tocar. Esse é um conteúdo que por muito tempo eu sofri com esse assunto, por muito tempo eu passei dificuldade por conta disso. E uma vez que você entende, uma vez que você consegue aplicar essa organização de estudos e esse pensamento, é muito difícil de você esquecer. Então vamos aproveitar fazendo uma brincadeira, fazendo um experimento aqui. Conta pra mim quantas horas por dia você estuda e se você já passou algum perrengue por precisar estudar muito tempo. Antes da gente passar para o conteúdo, eu quero contar uma história para você, quem sabe você possa se identificar. Então, comecei a tocar flauta, comecei a estudar flauta ainda criança. Comecei a aprender instrumento de forma um pouco solta, um pouco despretensiosa, sem professor, sem método, sem organização. E eu já vivi essa questão de passar o dia inteiro estudando, estudar todos os dias, estudar por muito tempo. E sofri muito por conta disso. Teve uma época na minha vida que eu estudava basicamente o dia inteiro, todos os dias. E, por incrível que pareça, foi a época que eu menos evolui no meu instrumento. Foi a época que eu menos fiquei feliz e satisfeito com a minha forma de tocar. Inclusive, essa foi a época que eu quase abandonei a flauta de vez, justamente por conta dessas frustrações, por conta dessas dificuldades, desse sentimento de culpa que eu tinha. Por estar estudando demais, por acreditar que eu precisava estudar muito, mas não evoluir por conta disso. Então, eu estudava muito, deixava de ir para os meus compromissos, deixava de ficar com a família, deixava de ficar com os amigos, deixava de fazer coisas para mim, de viver outras coisas por estudar, por achar que eu precisava estudar o dia inteiro, que eu precisava estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, e eu nunca conseguia estudar esse tempo, então eu me culpava ainda mais. Passava 4, 5 horas estudando, de domingo a domingo, sem descansar, e chegou ao ponto que simplesmente ficou pesado. Simplesmente não conseguia tocar, simplesmente não conseguia sentir prazer estudando. Foi nesse período que eu quase larguei a flauta e eu decidi que eu precisava de alguma mudança, que eu precisava fazer alguma coisa diferente, senão eu não ia aguentar. Senão eu ia largar a flauta e isso não seria mais para mim, porque não estava mais prazeroso, eu não tinha felicidade. Estudar a flauta virou um momento de tortura, um momento que eu não esperava no meu dia, eu não queria estar ali estudando, porque eu sabia que eu precisaria passar muito tempo estudando, não sentia felicidade, não sentia prazer e não evoluía. Eu não colhia os resultados desses frutos. E foi aí que eu decidi mudar. Então, passei uns longos meses sofrendo, passei longos meses me desgastando por conta disso. E eu criei um método, criei um passo a passo, criei uma forma de organização que vai fazer com que fez, na realidade, com que eu conseguisse evoluir no meu instrumento sem precisar estudar muito, sem precisar passar longas horas estudando, porque eu entendi que não é a quantidade, não é o tempo que você estuda, não é a quantidade de exercícios que você faz. É a forma como você estuda, é a organização que você tem, é o planejamento, a metodologia. E isso eu vou passar para você aqui hoje. É uma forma de organização que eu passo para os meus alunos mentorados particulares. É uma forma que eu aplico nos meus estudos e que dá muito resultado. Eu acredito muito que você não precisa estudar 8 horas por dia. Você pode evoluir no seu instrumento estudando 1 hora, 2 horas, 30 minutos, ou até mesmo 15, 20 minutos. É possível alcançar excelentes resultados, eu tenho 100% de certeza disso, estudando esse tempo, se você estuda da forma certa. Então já vai comentando aqui comigo, já vai compartilhando se você está concordando comigo, se a gente está afinando junto, porque agora a gente vai entrar no conteúdo de fato e eu vou contar para você um passo a passo de 6 etapas que você pode aplicar, que você pode pegar esse passo a passo, pode moldar para a sua forma de tocar, para a sua forma de organizar seus estudos. E eu tenho certeza que você vai conseguir estudar de forma muito mais leve, tranquila e descomplicada. Então, primeiro passo, antes mesmo de pegar na flauta, antes mesmo de separar os exercícios, você precisa entender os seus objetivos e o seu estado atual. Então, esse é um momento, esse é um passo, na realidade, que se a gente não faz logo no começo,
quando a gente vai lá para frente, a gente acaba caindo no erro de montar uma rotina de estudos que não condiz com a nossa realidade, que não vai levar a gente para lugar nenhum. Você pode estudar muito, pode fazer ela lá, pode estar perfeitinha, mas ela não vai te dar resultado. Primeiro, porque ela não está baseada nos seus objetivos. Segundo, porque ela não respeita o seu estado atual. Então podem ter coisas que são muito difíceis para você ou muito fáceis e não vão fazer você evoluir. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender os seus objetivos. Então para um pouquinho e analisa. Se você quiser até mesmo escrever no papel: oi Kleber, tudo bom meu querido? Kleber, flautista maravilhoso, foi aluno meu, tá decolando por aí, como é que você tá? A gente está falando hoje sobre rotina de estudos e a gente está conversando sobre como você pode evoluir sem precisar estudar 8 horas por dia. Então, o que eu estava falando aqui, o primeiro passo para isso, você precisa entender os seus objetivos. Seu estado atual, você precisa entender o que condiz com a sua realidade. Então, vamos supor que você quer aprender flauta para tocar na igreja. É um objetivo. Você pode querer aprender a tocar flauta para entrar numa orquestra, numa banda. É outro objetivo. E a sua forma de estudar vai ser completamente diferente. Quem quer entrar numa banda de igreja não vai estudar da mesma forma que quem quer entrar numa orquestra. O nível de rigor é muito maior e as coisas que a gente estuda são diferentes. Vamos dizer que você quer aprender a tocar flauta para ser um flautista profissional, tocar em evento, ou então para ser um professor. Você vai precisar se dedicar um pouco mais, vai precisar estudar coisas a mais. Que uma pessoa que, por exemplo, quer aprender a tocar flauta para tocar as músicas para a família, para os amigos, talvez não precise. Quem quer tocar para amigo, quem quer tocar para a família, às vezes não precisa aprender coisas super técnicas, super difíceis. Precisa aprender a tocar do ré, mi, fá. Aprender a tocar as notas, aprender a tocar nas regiões, com conforto para conseguir tocar as músicas. Então, a forma de estudar e a dedicação que você vai dar para essa forma de estudar vão depender dos seus objetivos. E a segunda coisa que você precisa entender é o seu estado atual. Porque se você não entende o seu estado atual, você pode cair no erro de separar exercícios, separar atividades que não respeitem você. Então, se você está começando, de repente fazer estudos muito difíceis pode não ser a melhor coisa. Você pode não conseguir fazer, pode se frustrar, achar que tem algum problema com a flauta, com você, quando na realidade só o exercício que não está no tempo certo. Por outro lado, pode ser que você já esteja um pouco mais avançado, está fazendo exercícios muito fáceis, de uma forma que não desafiem você. Então você não evolui por escolher os exercícios errados. Então essa é a primeira coisa. Pega um pedaço de papel. Isso aqui não precisa ser um momento super filosófico, que você vai passar 3 meses meditando no topo de uma montanha para entender tudo isso. Isso aqui você consegue fazer em um dia. Passa um dia pensando. Passa o dia inteiro pensando nessas coisas. Chegou no fim do dia, você anota 3, 4 coisas. Quero aprender a tocar algumas músicas. Quero tocar na igreja. Quero entrar numa banda. Eu já sei fazer isso, isso e isso. Não sei fazer isso, isso e aquilo. Pronto. Você já tem esse roteiro. Você pode falar para você, pode anotar no papel. Não complica as coisas, tá bom? Não precisa achar que você precisa de um super preparo, uma super organização, porque eu já caí nesse erro. Quanto mais simples, melhor. Você precisa entender. Conseguindo entender, tá perfeito. Assim que a gente fez esse primeiro passo, a gente vai para o segundo. Então você já entendeu seus objetivos, você já entendeu seu estado atual, já viu o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer. Segundo é entender o tempo que você tem disponível. Porque a nossa rotina é corrida. Existem pessoas que trabalham de manhã, tarde e noite, trabalham de manhã, estudam de tarde e de noite. Tem pessoas que têm os 3 turnos livres. Então, primeira coisa, entenda o tempo que você tem disponível. Então, vamos supor, você trabalha de manhã, estuda de noite, tem a tarde livre. Veja o horário que você vai ter disponível pela tarde e separa. Deixe esse horário reservado na sua agenda como se fosse um compromisso, porque na verdade é. Deixe esse horário como se fosse uma aula, como se fosse um trabalho que você tem que fazer e deixe reservado. Tem horário de manhã? Separa de manhã. Tem horário de noite? Separa de noite. Não caia no erro de deixar tudo meio solto. Falar, vou estudar quando eu tiver algum tempo, porque, spoiler, a gente nunca tem tempo. Entra tanta coisa pra gente fazer no dia, você vai fazendo as coisas num ritmo, no pique, quando vê, deu 9 da noite, já passou o dia e você não teve tempo para estudar. Então, defina o tempo que você tem disponível por 2 motivos. Primeiro, para você estabelecer isso e ter certeza, todo dia, 10 horas da manhã eu vou estudar. Deixa reservado esse dia. E segundo, para você entender a quantidade de exercícios que você pode fazer e dividir o tempo do estudo. Então, por exemplo, se você estuda 1 hora, você tem um tempo para dividir as coisas. Se você estuda 10 minutos, você tem um tempo menor, um tempo diferente. Então, se você estuda 10 minutos, não dá para ficar 15 minutos em um exercício, porque já passou o seu tempo.
Então, entenda o tempo que você tem disponível, entenda a frequência que você vai querer estudar. Então, vou estudar 30 minutos por dia, todo dia, às 10 da manhã, de segunda a sexta. Perfeito. A partir daqui, você vai tentar manter isso. Precisou estudar um pouquinho mais, que às vezes a gente se empolga, às vezes a gente se emociona, vai tocando e perde a noção do tempo? Perfeito. Mas tenta manter isso. E sempre começa baixo. Não tenta começar já falando, vou estudar 4 horas por dia. Primeiro, porque é difícil de estudar 4 horas por dia. A gente precisa de um preparo. E segundo, porque a tendência de você não conseguir se frustrar e desanimar é muito grande, é muito maior. Então comece com pouco, ainda que você termine o estudo pensando, nossa, podia ter estudado mais, guarda esse sentimento e vai aumentando aos poucos. De acordo com o que é confortável para a sua agenda e que permita você fazer suas coisas e ainda viver sua vida. Porque não adianta nada a gente separar um tempão para estudar, deixar trabalho de lado, deixar estudo de lado, deixar nossa vida pessoal de lado. Você precisa de tempo para o lazer, você precisa de tempo para descansar, para relaxar, para fazer qualquer outra coisa, porque a gente não pode passar o dia inteiro só estudando. Eu já caí nesse erro por muito tempo e eu digo para você com 100% de certeza que não dá para passar o dia inteiro estudando, não é uma coisa sustentável, não é uma coisa que a gente consegue fazer por muito tempo. Então veja o que é confortável para você. Nessa etapa, um professor pode auxiliar você nesse processo, ou você pode ir experimentando. Não tem um resultado certo, não tem uma quantia exata, mas você vai entendendo aos poucos o que é confortável para você. É 30 minutos? 30 minutos. 40 minutos? 40 minutos. Vai vendo isso. Então, primeiro passo, você entender seus objetivos. Segundo passo, você entendeu o tempo que você tem disponível e a frequência que você vai estudar. O terceiro passo é se comprometa, tanto com suas metas quanto com seus horários. É uma coisa que a gente até falou, pode parecer meio bobo, mas é importante. Esse estudo, ele pode ser leve, ele pode ser descomplicado, ele não precisa ser pesado, mas ele precisa de constância, ele precisa de compromisso, precisa de responsabilidade. Então você definiu que vai estudar esse tempo, se comprometa nesse horário. Por isso que é bom você colocar até intervalos menores. Vou estudar 20 minutos por dia. Tenta manter essa constância, essa regularidade. A gente precisa de esforço e a gente precisa desse compromisso para fazer isso virar um hábito. Vai chegar um momento que estudar flauta vai ser uma coisa que você vai estar acostumado. Você não vai precisar nem se preocupar, nem pensar. Parece que vai ter um despertador na sua cabeça que bateu 10 horas da manhã, você vai falar, preciso estudar. Às vezes não está nem vendo o relógio, o corpo já sente. Mas até lá a gente precisa dessa constância. Então não dá para você estudar hoje e voltar a estudar só daqui a 2 semanas, 3 semanas. Estudar com um monte de falha. E claro, não tem problema ter algumas falhas de vez em quando. Tem dias mais corridos, tem dias que a gente está mais cansado, doente, sem muita cabeça, sem muitas condições e está tudo bem. Nesses dias descansa. Mas nos dias que a gente não estuda por preguiça, tenta ter um pouco mais de compromisso, um pouco mais de responsabilidade, porque eu garanto que pode parecer pouco, pode parecer bobo, mas faz muita diferença no longo prazo. A gente manter essa constância, tá bom? Então até agora, a gente está só na parte de análise. Está só na parte de entender tudo que envolve a gente, de entender como que a gente pode estudar, quanto tempo que a gente tem para estudar, quais são os nossos objetivos. Quarto passo, a gente vai colocar isso na prática. Então é o momento que você vai montar o seu cronograma de estudos. O que é um cronograma de estudos? É uma folha, é uma série de itens, uma série de estudos e exercícios que você vai fazer regularmente. Então vamos supor que você estude exercícios de sonoridade, oitavas e uma música. Esse é o seu cronograma de estudos. Você escreve no papel, anota numa agenda, coloca no celular e quando você for estudar você vai saber exatamente o que você precisa estudar. E qual que é a minha grande sugestão sobre o cronograma de estudos? Primeiro, ele tem que respeitar o tempo que você tenha disponível. E segundo, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: para cada dor, uma solução, para cada força, um reforço. Então, você vai pegar o que você fez lá na primeira etapa, do que você sabe e não sabe fazer, e você vai montar o seu cronograma de estudos em cima disso. Então, vamos supor que você tem dificuldade em tocar com som limpo. Você vai procurar uma solução, isso é uma dor. Você vai procurar uma solução. Então, vou fazer estudo de sonoridade. Tenho dificuldade em fazer uma passagem de notas, é uma dor. Vou fazer um estudo em cima dessa passagem de notas. E sobre as forças, eu toco com som muito bonito na região grave. Perfeito. Você vai dedicar um pouco menos de tempo para isso e vai colocar algum exercício, algum estudo bem rápido só para manter e ir melhorando.
Foque naquilo que você não é tão bom e reforce aquilo que você é bom. O momento de estudo tem que ser um momento de resolver problemas. Então a gente tem que trabalhar diretamente nesses problemas, principalmente se você não estuda há muito tempo. Se você tem pouco tempo, o seu estudo precisa ser estratégico, precisa ser tático, precisa ser mão na massa. Então você tem um problema, você resolve esse problema sem perder tempo. Porque às vezes a gente fica se enchendo de exercícios, se enchendo de métodos, se enchendo de estudo para fazer e a gente perde tempo. Você faz 10, 15 estudos, 15 exercícios e desses 15, 2 levaram você para algum lugar. Principalmente para a gente que tem pouco tempo, a gente precisa estudar de forma estratégica, de forma inteligente. Não dá para perder tempo, porque a rotina é corrida, a vida passa e ela não volta. Então não dá para a gente ficar fazendo 1 milhão de estudos achando que a gente vai ganhar pela quantidade. Qualidade vai ser a principal coisa aqui. Então você pode estudar 8 horas por dia. Se você estuda da forma errada, se você estuda sem foco, sem concentração, sem entender aquilo que você está fazendo, não vai adiantar de nada. Você está gastando seu tempo e é um tempo que não volta. É um tempo que infelizmente não volta. O tempo que eu perdi estudando da forma errada eu não vou recuperar. O que eu posso fazer é tentar trabalhar as coisas de uma maneira melhor agora para frente. E é isso que eu espero que você consiga fazer também. Então, estude de forma estratégica, monte essa rotina de estudos e entenda para que serve cada exercício. Todo exercício tem uma função para estar ali. Busque essa função. Então pode ser um exercício que vai limpar o seu som? Perfeito. Pode ser um exercício que vai melhorar a agilidade dos dedos? Perfeito. Você precisa ter essas respostas na ponta da língua, porque se você não tem, você provavelmente está estudando de qualquer jeito. E não dá para evoluir dessa forma. Não dá para evoluir de forma eficiente estudando de qualquer jeito, sem foco, sem coordenação, e eu não quero isso para você. Eu não quero que você perca o tempo da mesma forma que eu perdi, ou que você continue perdendo. Então, revise esses 3 passos e na hora de montar o seu cronograma de estudos, seja gentil com o seu tempo e seja estratégico com o tempo que você tem disponível. Essa é a principal palavra. Para cada dor, para cada dificuldade que você tem, traga uma solução. E para cada força, cada coisa que você já sabe fazer, traga um reforço. Faça uma atividade, um exercício só para melhorar e coordenar isso. E aí a gente entrou no 5º ponto, acabei me empolgando, acabei falando um bocado, que é estude de forma inteligente, não perca tempo. A gente não pode perder tempo na hora de estudar, principalmente se a nossa vida é corrida. Então se você tem 30 minutos para tocar, perfeito. Você não precisa estudar 8 horas, a gente já entendeu isso. Não caia no erro de se comparar com outros músicos que estudam muito. Não é quantidade, é qualidade e o que funciona melhor para você. Então, na hora de estudar, não perca tempo. Estude de forma estratégica e estude para resolver problemas, não só para ficar repetindo um monte de coisa. Então, se você tem 30 minutos para estudar, está perfeito. Tem 15 minutos, perfeito. Faça com que esses 15 minutos sejam os 15 minutos mais bem aproveitados do seu dia. Tem 30 minutos? Estude 30 minutos super focado, super concentrado. Eu mesmo, às vezes, não tenho muito tempo para estudar. Meus alunos não têm. Então, o que é aconselhável? Respira fundo, aproveita esse tempo e faz o seu melhor. Simplesmente isso. 15 minutos pode parecer pouco, mas se a gente vai somando ao longo de um mês, a gente tem muito tempo de estudo. Meia hora parece pouco, mas somando ao longo de um mês, a gente tem muito tempo estudado. Que é um tempo que, se a gente aproveita bem, é o suficiente para você estudar de forma confortável e para você evoluir. Então, não caia nesse erro de achar que você vai ganhar pela quantidade de horas, quantidade de métodos, quantidade de estudo. Eu faço um monte de exercício, um monte de método, estou bem. Não. A gente avalia os resultados de outra forma. Não é pela quantidade, é pela qualidade. E o 6º e último passo, avalie, reflita e melhore sempre. Porque o que acontece? Muito provavelmente, se isso não acontecer, você pode até mandar mensagem me cobrando, muito provavelmente a primeira rotina de estudos que você montar não vai funcionar. Pelo menos não vai funcionar da forma que você queria. Que a gente vai idealizando, vai montando, vai achar que vai ser perfeito, maravilhoso. Chega na hora, a gente não consegue fazer exercício. Tem exercício que demora mais tempo que a gente pensou, demora menos tempo. Tem exercício que a gente achou que era uma coisa, mas era outra. Isso é normal de acontecer. A rotina de estudos não é uma coisa imutável, não é uma coisa que uma vez que a gente montou, ela não pode mudar nunca mais e vai ser isso para sempre. Não, ela pode mudar. A gente
pode mudar, a gente pode adaptar, a gente pode revisar. Inclusive, eu espero que você faça isso. Pega a sua rotina de estudos, mas não desiste dela, tá bom? Não desiste, não deu o primeiro dia, não quero mais saber também. Faz por uma semana. Estuda por uma semana com essa rotina de estudos. No final da semana, você vai avaliar. O que funcionou, você mantém. O que funcionou mais ou menos você corrige. E o que não funcionou, você tira. Troca. Não força. Então vá avaliando, vai refletindo, vai melhorando, porque a rotina de estudos ela pode ser revisada, ela pode ser alterada. Não precisa ser uma coisa imutável, tá bom? Inclusive ela vai mudando ao longo da vida, porque os nossos objetivos mudam, a nossa forma de estudar muda, a nossa evolução vai acontecendo. Então, se você precisa mudar a rotina de estudos, é maravilhoso, porque significa que você está evoluindo e aquela rotina de repente não é mais tão desafiadora para você, tá certo? Então, só revisando, recapitulando esses 6 passos. Primeiro, entenda os seus objetivos e o seu estado atual. Segundo, entenda o tempo que você tem disponível, a frequência que você vai estudar, quanto que você vai estudar. Terceiro, se comprometa com esses horários e esses dias que você vai estudar. Mantenha a constância, que é a parte mais importante nesse momento inicial. Quarto, crie o seu cronograma de estudos de forma estratégica, ou seja, para cada dor uma solução, para cada força um reforço. Quinto, estude de forma inteligente, não perca tempo, o estudo tem que ser de forma estratégica. E qualidade sempre vai ser melhor que quantidade. E sexto, avalie, reflita e melhore sempre. Esses são os 6 passos que eu tinha para passar para você hoje. Eu espero que com esses passos você consiga montar uma rotina de estudo de forma muito mais confortável, muito mais tranquila, muito mais leve e descomplicada. É o que eu utilizo para montar as minhas e dos meus alunos também. Tem funcionado muito bem todos esses anos. E desde aquela última crise que eu quase larguei da flauta, eu nunca mais passei problema na hora de estudar por conta disso. Então eu espero realmente que você consiga aproveitar, que você goste disso e que você tenha anotado tudo, tá certo? E antes de você sair, caso você tenha gostado desse conteúdo, tenha gostado da minha forma de explicar, tenha gostado da minha energia, a gente deu uma conectada por aqui, você quer estudar comigo, mas não sabe como, eu tenho 2 convites para você. O primeiro é para você que está começando do zero, está meio perdido, não sabe muito bem o que é flauta, como toca, ou mesmo já toca, mas sente que falta alguma coisa na base, não sente tanta segurança do seu som. Tenho um convite para você que é o meu curso Flauta Elementar. Esse curso é voltado 100% para você que está começando do zero ou já toca, mas quer ter uma base um pouco mais segura. E a minha promessa para você nesse curso é do zero à primeira música em até 2 meses. Então esse é um curso com aulas gravadas, onde você vai aprender os fundamentos básicos para tocar flauta. Então você vai aprender como montar, desmontar, como fazer a limpeza, a postura, como respirar, como tirar som, flexibilidade, como tocar todas as notas e as primeiras músicas. Todas as aulas têm material de apoio com o meu método próprio, que é exclusivo. Além disso, você conta com o meu acompanhamento durante o período de 1 ano e um grupo de reforço para o pessoal estudando junto, conversando, a gente bate papo sobre flauta, tira dúvida, o pessoal manda vídeo. Então, se você está começando do zero e quer um primeiro passo, esse é o primeiro passo perfeito para você. E o segundo é para você que não quer um primeiro passo, você quer um passo além, quer andar um pouco mais rápido, que são as minhas mentorias individuais. Então, nesses modelos de mentoria, você tem encontros ao vivo comigo, totalmente exclusivos, totalmente individuais, onde a gente vai trabalhar diretamente em cima das suas dores, problemas e objetivos. Então eu vou pegar a sua mão, vou segurar a flauta, não vou soltar e a gente vai caminhando juntos para evoluir com qualidade, leveza e segurança. E como esse é um modelo um pouco mais exclusivo, um pouco mais personalizado, as vagas são limitadas. Então eu estou com algumas vagas disponíveis, não são muitas, estão abertas por tempo limitado. E para entrar nesse modelo de mentoria, você precisa preencher um formulário de aplicação. Então, tanto o formulário de aplicação como o link para você ter mais informações sobre o curso Flauta Elementar estão no link na minha bio. E no mais é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado para você que está vendo o replay depois. A gente se vê semana que vem em mais um Falando de Flauta. Tchau, tchau, flautista!